Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos sequência à nossa aula sobre mascaramento. Na última aula do projeto Gera Conhecimento, nós aprendemos sobre alguns conceitos básicos que são importantes para que a gente possa entender as técnicas. E hoje eu vou falar com vocês sobre a técnica do mascaramento máximo. Aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nós aplicamos a técnica do mascaramento máximo e também a técnica de Rude, que será tema da nossa próxima aula. Então, as duas técnicas são aplicadas aqui nas nossas práticas clínicas. É claro que existem outras técnicas que também podem ser aplicadas. Todas elas são ótimas técnicas e todas elas dependem desse raciocínio clínico que nós aprendemos a construir juntos na nossa última aula. Então, é importante que você sempre tenha em mente isso, de poder raciocinar em cima de cada caso clínico e não apenas aplicar uma fórmula, né, uma técnica, porque muitas vezes isso pode gerar algum tipo de erro na hora de realizar um reteste de limiares, de via aérea, via óssea, por meio da aplicação do mascaramento. Então, tenha sempre em mente isso, que você precisa ter esse raciocínio clínico para aplicar de forma fidedigna a técnica que você escolher. Eu vou projetar aqui os meus slides e aí nós vamos conversando sobre esse tipo de técnica, né? A técnica do mascaramento máximo, que é bem vista aí por muitos fonoaudiólogos, porque é uma técnica mais rápida de aplicação, né? De aplicação mais rápida, mas nós temos que tomar cuidado, porque em alguns casos, essa técnica pode provocar um certo desconforto no paciente, dependendo dos limiares auditivos desse paciente, o mascaramento máximo pode gerar um certo desconforto. Por isso que é importante nós sabermos outras técnicas também, porque às vezes na hora ali da realização do exame a gente tem que trocar, porque o paciente sente desconforto. Então, em geral, como que a gente aplica, né? Como que a gente escolhe as técnicas? Para grandes assimetrias, geralmente nós aplicamos a técnica de Rude, porque se aplicarmos a técnica do mascaramento máximo, pode acontecer isso que eu comentei com vocês, do paciente sentir um desconforto. E quando eu tenho gaps bilaterais, geralmente nós aplicamos a técnica do mascaramento máximo, ok? Então vamos lá. O que nós temos que lembrar? Na nossa última aula, nós conversamos bastante sobre atenuação interaural, então eu preciso ter em mente que a atenuação interaural é diferente para via aérea, para via óssea, para fala. Para a via aérea, nós consideramos o valor mínimo de 40 dB e para a via óssea, um valor essencialmente zero, né? Tem uma diferença ali de 0 até 20, mas para nós pensarmos nos cálculos de mascaramento, nós vamos considerar atenuação interaural para via óssea 0 dB. E para fala, 45 dB. Então, a atenuação é a energia, a quantidade de energia que é perdida quando um som viaja de um lado do crânio até o outro lado. Então, no nosso caso aqui, de uma orelha até a outra orelha. E a técnica do mascaramento máximo tem uma fórmula, que essa fórmula nós precisamos decorar, que é o limiar de via óssea da orelha testada mais 35 dB. Esses 35 dB, é importante vocês se questionarem por que 35 dB, né? De onde vem esse valor? Na verdade, o 35 dB é um valor que nós vamos utilizar considerando a atenuação interaural. O que acontece? Quando nós aplicamos um ruído, esse ruído, ele também perde 40 dB de energia e pode chegar lá na outra cóclea, né, na cóclea da outra orelha, a depender de como estão os limiares de via óssea dessa outra orelha. Então, a atenuação interaural para o ruído também é 40 dB. E como nós estamos aplicando ruído, nós não queremos supermascarar, ou seja, nós não queremos que essa quantidade de ruído aplicada em uma orelha ultrapasse o crânio, perca essa energia ao ultrapassar o crânio e chegue lá na outra cóclea. Então, para a gente não ter esse risco de supermascarar, nós utilizamos o limiar de via óssea da orelha testada e somamos 35. Então, esse 35 nada mais é do que 40 dB do valor de atenuação interaural menos 5. Então, a gente tira 5 dB, que é um fator de segurança, para não termos esse risco de supermascaramento.
E uma coisa que é importante, que quando nós aplicamos essa técnica do mascaramento máximo, quando bem aplicada, quando nós calculamos de forma adequada, nós não corremos o risco de supermascarar. Então, não existe isso como existe lá na técnica de Rude, que a gente vai ver na próxima aula. A técnica de Rude, eu preciso cuidar o tempo inteiro a quantidade de ruído que eu estou colocando ali na orelha do paciente, porque sim, eu posso ter um risco aí de supermascaramento. Eu tenho esse risco em determinadas situações. E a técnica do mascaramento máximo, não. Vamos aprender agora na prática, com um exemplo, como que nós aplicamos a técnica do mascaramento máximo. Primeira coisa que nós devemos lembrar da aula passada é que depois que nós realizamos a verificação e dos limiares de via óssea, depois dessa obtenção dos limiares de via óssea, dos limiares de via aérea, enfim, depois que eu tenho todos os resultados no meu audiograma, eu preciso analisar esse exame e verificar se existe necessidade de mascaramento. Então, quando eu tenho essa assimetria entre as orelhas, eu vou fazer aquele passo a passo de comparar cada limiar de cada frequência, sendo via aérea, via óssea, para saber se eu preciso retestar algum limiar com uso de mascaramento contralateral. Então, pessoal, primeira coisa, aqui eu já vejo que a minha orelha esquerda é melhor do que a minha orelha direita. Então, eu já vou considerar que, caso eu tenha que aplicar mascaramento, que nós vamos fazer o passo a passo agora para descobrirmos juntos se é necessário aplicar mascaramento, eu já preciso escolher qual que é a minha orelha testada e qual que é a minha orelha não testada. Lembrem que a orelha não testada vai ser aquela orelha que vai receber o ruído, ou seja, é a melhor orelha. É aquela que pode estar influenciando os resultados aqui na orelha direita. Então, eu posso estar testando a orelha direita e esse resultado não ser da orelha direita e ser da orelha esquerda. Então, é a melhor orelha. Eu já vou identificar aqui no exame que a minha orelha não testada é a orelha esquerda, porque é a orelha melhor. E a orelha testada vai ser a orelha direita. Então, primeiro passo, eu vou comparar os meus limiares de via aérea da minha orelha testada com os limiares de via óssea da orelha não testada. Aqui na orelha esquerda eu não tenho os limiares de via óssea porque esse exame está, os limiares aqui estão dentro dos padrões de normalidade, então não foi obtida a via óssea. Mas eu posso raciocinar que a via óssea está acoplada a essa via aérea, tá? Então, um paciente que não tem nenhuma queixa nessa orelha. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para cada frequência, então 250, 500, 1000, 2, enfim, todas as frequências que são testadas na audiometria, vou ver qual é o limiar desse paciente e vou verificar se esse limiar vai chegar lá na minha orelha esquerda, se esse valor ultrapassa o valor da atenuação interaural. Então, como que eu faço? Eu vou considerar esse 70 dB, vou pegar aqui o 250, né? Vou considerar esse 70 dB. Esse 70 dB vem aqui pelo fone, passa pelo crânio, vai perdendo energia. Quanto de energia? 40 dB, que é o valor da atenuação interaural. E vai chegar aqui na minha orelha esquerda em 30 dB. Então, vejam só, esse paciente começa a ouvir o limiar dele em 10 dB. Então, ele tem um nível de sensação desse tom puro que está sendo apresentado lá na orelha direita de 20 dB. É o nível de sensação. Já vi que esse limiar de 250, essa frequência, melhor dizendo, de 250, o limiar de via aérea dessa frequência de 250, precisa ser retestado com o uso de mascaramento contralateral. Agora eu vou analisar a frequência de 500 Hz. Vou fazer o mesmo raciocínio. 70 dB está sendo apresentado aqui na orelha direita. Esse estímulo viaja pelo crânio, perde energia e vai chegar lá na orelha esquerda em 30 dB. 70 menos os 40 dB de atenuação interaural, que é o valor que a gente considera, o valor mínimo aí que a gente considera para via aérea. Da mesma forma, esse paciente tem um nível de sensação de 30 dB. Então, sim, essa orelha esquerda está respondendo pela orelha direita, pode estar respondendo pela orelha direita.
eu vou ter certeza disso aplicando mascaramento. Não tem outra forma de verificar se realmente essa resposta é da orelha direita ou não, sem mascaramento, né? Preciso aplicar mascaramento. E aí, pessoal, lembrem que eu faço isso, eu devo fazer isso para todas as frequências que eu estou avaliando, que eu testei aqui a minha via aérea neste exame, tá? E vou marcando ali, eu disse para vocês na outra aula, é bacana marcar uma cor diferente no exame, as frequências que precisam ser retestadas, que aí facilita essa visualização, que a gente tem que ir por partes, né? Não adianta a gente olhar o exame de uma vez só e considerar o exame por inteiro, porque a gente se desespera, né? Então, vi quais as frequências que precisam ser retestadas com o mascaramento. Bom, depois disso, eu vou para a via óssea. Qual que é a regra da análise do audiograma? O que eu preciso verificar no audiograma para poder dizer que eu realmente tenho que retestar os limiares de via óssea com o uso de mascaramento contralateral? Se tem gap. O que é gap? O gap é essa diferença que eu tenho de via aérea e de via óssea, entre a via aérea e via óssea, maior que 10 dB, ou seja, 10 dB não é gap, 15 dB é gap. Então, aqui eu vejo que em todas as frequências, 500, 1000, 2, 13, 4, eu tenho gap, certo? Eu tenho uma diferença entre a via aérea e a via óssea maior que 10 dB. Então, isso já me diz que eu preciso retestar esses limiares. Por que eu preciso retestar os limiares de via óssea aqui da orelha direita? Porque esses limiares da orelha direita podem ser reflexo, aqui uma curva sombra da minha orelha esquerda, né? Porque a atenuação interaural para a via óssea é essencialmente zero. Então, quando a gente está fazendo a avaliação auditiva do paciente, está testando os limiares de via óssea, quando eu coloco o transdutor ósseo na orelha direita, que é o caso aqui do nosso exame, o que acontece? A melhor orelha vai responder. Essa resposta que eu tenho da orelha direita pode ser sim da orelha direita ou pode ser lá da orelha esquerda. Eu não falei aqui para vocês a história clínica desse paciente. Então, pode ser um paciente que tem uma perda condutiva nessa orelha direita, ele pode ter uma perda mista, ele pode ter uma perda sensório-neural. Eu só vou saber aplicando o mascaramento, ok? Então, até que se prove o contrário, esses limiares aqui da orelha direita podem não ser verdadeiros, podem ser da orelha esquerda. Muito bem, depois que eu fiz todo esse raciocínio inicial, eu vou para a técnica. E agora eu vou ensinar para vocês como que a gente aplica a técnica do mascaramento máximo. O que é importante de saber? A técnica do mascaramento máximo depende do limiar de via óssea da orelha testada. Então, toda a fórmula, a quantidade de mascaramento, a quantidade de ruído que eu vou colocar na orelha não testada, aqui na orelha esquerda, vai depender da intensidade desses limiares, desse limiar de via óssea, né? Qual é a intensidade em que esses limiares foram obtidos. Então, vamos pensar o seguinte. Qual é a fórmula? A fórmula é limiar de via óssea da orelha testada mais 35 dB. Eu vou começar retestando os limiares de via óssea, sempre. Eu verifico num primeiro momento que é necessário retestar alguns limiares de via aérea, verifico que é necessário retestar limiares de via óssea, só que a técnica vai ser aplicada primeiro nos limiares de via óssea, porque eu preciso achar os limiares reais, porque a fórmula depende desses limiares de via óssea, ok? Então, eu vou começar lá pela frequência de 500 Hz. O que eu vou fazer? Vou colocar lá no audiômetro 500 Hz. Eu vou colocar no estímulo a intensidade de 15 dB, então, frequência de 500 Hz, intensidade de 15 dB. Cuidado aqui, porque eu vou ter que colocar 15 dB porque é a intensidade que foi obtida sem mascaramento. Ou esse limiar é em 15 ou é maior que 15. Não pode ser 10, não pode ser 5, nós não vamos diminuir
esse limiar aqui, tá? Nós não vamos pesquisar esse limiar em intensidades menores do que 15 dB, ok? Então, isso é bem importante, porque às vezes na prática a gente pode se confundir e começar a pesquisar, diminuir a intensidade. Não, isso a gente não faz. Ou é 15 ou é mais. Então, eu coloco 15 ali no audiômetro e vou calcular quanto de ruído eu preciso colocar na orelha esquerda. Vamos lá. Fórmula. Limiar de via óssea da orelha testada, a gente já viu aqui, 15 dB, certo? Mais 35 de mascaramento efetivo. Eu vou colocar aqui mais 35. Muito bem, isso vai dar o valor de 50 dB. Então, 50 dB eu vou colocar nessa orelha aqui de ruído. Aqui na orelha esquerda, chiado. Para a frequência de 500 Hz. Muito bem. O que vai acontecer? Apresentei 50 dB de chiado e 15 pi na via óssea do paciente, pelo transdutor ósseo. Se o paciente responder esse estímulo em 15 dB, acabou o exame. Eu desligo o mascaramento e vou considerar que o limiar de via óssea para a frequência de 500 Hz, nesse caso, é 15 dB. Então, 15 dB seria o limiar real desse paciente. Caso o paciente não responda, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar a intensidade do meu estímulo, estava em 15, eu vou colocar 20 dB, ok? E o meu ruído vai para 55 dB. Por que vai para 55 dB? Porque a fórmula é o limiar da via óssea da orelha testada mais 35 dB. Então, 20 dB, agora a gente parte do princípio de que o limiar é em 20 dB, até que se prove o contrário, 20 mais 35, 55. E aí, gente, vocês vão ver que nessa fórmula, sempre que a gente aumentar a intensidade do estímulo, eu aumento 5 dB a intensidade do estímulo, automaticamente o ruído vai aumentar em 5 dB também. Então, estava em 50, vai para 55. É o que a gente chama de nado sincronizado aqui na UFSM. Para o reteste de via óssea, eu aumento o limiar de via óssea, aumento a intensidade da frequência que eu estou pesquisando em 5 dB e o ruído vai junto. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que ele não tenha respondido em 20 dB. Bom, se o paciente não respondeu em 20 dB, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a intensidade. Eu vou colocar 25 dB. 25 dB mais 35 vai dar 60. Então, eu vou colocar 60 de ruído aqui na orelha esquerda. Perceberam que aumentou 5 na orelha direita, automaticamente o ruído vem junto, 5 dB também. Se esse paciente não tivesse respondido aqui em 20, caso ele não responda, né, eu apresentei ele no transdutor ósseo, 20 dB, e tem 60 de chiado aqui de ruído na orelha esquerda. Se ele não responder, eu vou ter que aumentar. Eu vou aumentando essa intensidade até ele responder. Então, de 25 vai para 30. Eu vou mudar lá no audiômetro e vou colocar 30. 30 mais 35 dB para a nossa fórmula, né? Para a gente saber o quanto de ruído eu vou aplicar, 65. Então, eu aumento o ruído aqui também. E o ruído vai para 65 dB. E eu vou fazer isso até o paciente responder para o estímulo, para o apito. Quando esse paciente responder, acabou. Vamos supor que ele responda em 30 dB, aqui na frequência de 500 Hz. Se ele responder em 30 dB, acabou o exame. Eu desligo o mascaramento e marco aqui que esse resultado foi obtido com mascaramento. Então, esse é o limiar do paciente com mascaramento. Esse é o limiar real de via óssea para a frequência de 500 Hz, que foi a frequência que nós retestamos agora, ok? Eu vou fazer mais uma frequência com vocês para vocês entenderem bem
essa fórmula, né? E como que a gente conduz esse aumento do tom puro, aumento do ruído ali no nosso audiômetro. Deixa eu apagar aqui e vamos ver a frequência de 1000 Hz. Então vamos lá, 1000 Hz. Eu vi aqui que tem gap, identifiquei que há necessidade de retestar os limiares de via óssea da orelha esquerda, da direita, perdão, aqui da orelha direita, né, aqui na frequência de 1000 Hz, com o uso de mascaramento na orelha esquerda. Então, eu vou colocar lá no audiômetro, orelha direita, via óssea, vou colocar 10 dB de intensidade, que é o que o paciente respondeu aqui, foi o mínimo que ele respondeu, sem mascaramento. 10 dB. Quanto de ruído eu vou colocar aqui na orelha esquerda? Eu vou ter que utilizar esses 10 dB, que é o limiar de via óssea, e vou somar 35 dB. Então, eu vou colocar aqui na minha orelha esquerda, para 1000 Hz, 45 dB de intensidade inicial. Testei, né? Coloquei ali o estímulo no transdutor ósseo em 10 dB, pi, 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 e o ruído na orelha esquerda está em 45 dB. Paciente respondeu para o estímulo. Tô ouvindo, né? O estímulo ali em 10 dB. Acabou o exame, desligo o mascaramento e considero esse 10 dB como o limiar real do paciente, porque foi obtido com o mascaramento. Se o paciente não responder, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que aumentar em 5 dB o estímulo e o ruído também. Então, eu vou colocar ali no meu audiômetro 15 dB para o transdutor ósseo, né? Para a frequência de 1000 Hz no transdutor ósseo da orelha direita, então 15 dB. E aqui na orelha esquerda, eu vou para 50 dB. Por quê? O nado sincronizado aumentou o estímulo, a intensidade do estímulo, eu aumento também o ruído. Então, vai ser os 15 mais 35, 50 dB. Se o paciente não responder, eu vou aumentar o estímulo, vou para 20, e aqui eu vou colocar 55 de ruído. Então, pessoal, vocês não precisam calcular a cada aumento de intensidade uma nova fórmula para o ruído, para a quantidade de ruído. Se vocês entenderem essa lógica de que conforme esse limiar de via óssea aqui da minha orelha direita, que é atestada, ele vai se modificando, a fórmula, o limiar que eu preciso colocar, o valor que eu preciso colocar ali na via óssea da orelha atestada, na fórmula, também modifica. Então, se o limiar aumenta em 5 dB, a gente vai de 5 em 5, porque nós estamos pesquisando o limiar, o ruído também vai de 5 em 5, nado sincronizado. Aumentou 5 na intensidade do estímulo, aumentou 5 de ruído também, até que o paciente responda para o apito. O paciente respondeu, acabou o exame. Sempre é necessário anotar essa quantidade de ruído, esse valor do ruído, a gente sempre descreve depois ali na ficha do paciente, né, no audiograma do paciente, a gente coloca qual foi o ruído que nós utilizamos, qual foi a intensidade máxima de ruído, mínima e máxima de ruído, isso é bem importante, ok? Muito bem, depois que eu fizer isso para todos os limiares de via óssea, depois que eu obtiver os limiares reais de via óssea, eu vou olhar para a via aérea. Então, vamos pensar que esses limiares de via óssea da orelha direita, após o uso de mascaramento, após o reteste com mascaramento, todos ficaram em 30 dB. Vamos considerar que estão em 30 dB. Ok? Joia. Eu vou olhar agora para a via aérea, porque agora eu já consegui obter os limiares reais de via óssea. Eu vou utilizar aqui a frequência de 500 Hz como exemplo. Eu já vi anteriormente que é necessário retestar esse limiar aqui de 500, essa frequência de 500 Hz, que o limiar estava em 70, eu preciso verificar se esse limiar aqui em 70 dB é dessa orelha direita
ou se é uma resposta lá da orelha esquerda. Como que eu faço? Eu vou aplicar a fórmula do mascaramento máximo. Lá no audiômetro, eu vou organizar, vou colocar ali 500 Hz, agora o transdutor é o fone, então o paciente está de fone, né? Então está saindo o ruído na orelha esquerda pelo fone, sempre pelo fone, e eu estou retestando a via aérea, então fone também. E vou colocar 500 Hz, qual a intensidade inicial do estímulo? 70 dB, certo? É 70 dB porque ele respondeu em 70 dB, então eu vou considerar esse 70 como a intensidade inicial e vou colocar o ruído. Quanto de ruído que eu vou colocar, pessoal? Limiar de via óssea da orelha testada. Nesse caso, meu limiar real que nós conseguimos obter com o mascaramento é 30 dB, não é mais o 15, certo? Então, 30 dB mais 35. Vou colocar 65 dB aqui na minha orelha esquerda. Aí, olha só o que vai acontecer aqui. O paciente vai receber um estímulo na orelha direita, né? Pi, 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 ruído, 65 dB na orelha esquerda. Se o paciente responder para aquele estímulo na orelha direita, a gente já viu que acabou o teste, né? Acabou a reavaliação aqui desse limiar que estava em 70 dB para a frequência de 500 Hz, a gente vai ver que realmente é verdadeiro esse limiar. Essa resposta realmente era da orelha direita. Se o paciente não responder, o que eu tenho que fazer? Eu preciso aumentar a intensidade do tom puro, porque eu estou pesquisando limiar. Se ele não respondeu em 70, será que é 75 esse limiar dele? Então, eu vou colocar aqui 75. Só que, prestem atenção, no reteste de via aérea, eu não aumento o ruído. O que eu falei para vocês antes da via óssea, do reteste de via óssea, que é nado sincronizado, aqui na via aérea, se o paciente não responder para o tom teste, o que eu vou aumentar no audiômetro de 5 em 5 dB é o tom teste, né? O tom puro, o tom que eu estou retestando. E o ruído fica igual, 65 dB. Por quê, pessoal? Porque essa fórmula depende dos limiares de via óssea. Eu já achei os limiares de via óssea. Quando eu retestei esses limiares da orelha direita de via óssea, eu já achei os limiares reais, que neste caso todos estão em 30 dB. Então, esse limiar é o limiar real dessa orelha direita. A fórmula, limiar de via óssea da orelha testada mais 35, vai ser os 30 mais 35. 65 não vai mudar. A gente só muda, na verdade, ali para o reteste de via óssea, porque aquele limiar inicial da via óssea muitas vezes não é o real, é a resposta da outra orelha. Então, por isso que conforme esse limiar de via óssea vai sendo modificado, o ruído é modificado também, ok? Se o paciente não responder aqui em 70, a gente vai aumentar para 80 e o ruído fica fixo ali em 80 dB. E eu vou fazer isso até que o paciente responda. A partir do momento que ele responder, acabou o exame. Ou pode acontecer, né, em algumas situações, a gente chegar no limite do equipamento e o paciente não responder. Daí eu anoto ali que eu coloco a simbologia de mascarado e ausente, né, com a flechinha para baixo. Aqui, lembrem que o símbolo de mascaramento para via aérea, na orelha direita, é o triângulo. Então, caso esse paciente responda aqui em 80, eu vou marcar ali no meu audiograma com o triângulo, ok? Lembrem sempre que para a técnica do mascaramento máximo, nós vamos iniciar o reteste dos limiares de via óssea, porque a fórmula está ligada aos limiares de via óssea da orelha testada. Então, o quanto antes eu souber quais são esses limiares verdadeiros, isso vai facilitar a minha vida na hora de realizar a aplicação da técnica. E para a via óssea, nós temos sempre o nado sincronizado, que a gente chama. Então, se aumentar o limiar de via óssea da orelha que eu estou testando, se o paciente não responder,
vai aumentar esse limiar em 5 dB, o ruído vai junto, aumenta 5 dB também. Então, eu vou fazendo isso até o paciente responder para o tom puro. Na via óssea, se o paciente não responder, eu só aumento a intensidade do tom puro. Meu ruído, meu nível de ruído permanece o mesmo durante todo o exame, porque eu já consegui obter os limiares de via óssea anteriormente. Então, por isso que uma dica, façam sempre os limiares, retestem os limiares de via óssea primeiro, para vocês saberem exatamente qual é o valor e poder aplicar a fórmula de maneira correta, porque senão a gente ficaria aí com hipóteses, né, de limiar de via óssea, e aí bagunça todo o meu exame na aplicação da técnica para retestar os limiares de via aérea, não dá certo. Então, eu preciso primeiro saber os limiares reais de via óssea, tá bom? Então, espero que tenha sido proveitosa essa aula, né, que vocês possam aplicar aí a técnica de mascaramento máximo. Sugiro que apliquem em outros casos clínicos, outros exemplos, para realmente desenvolverem esse raciocínio clínico. E na próxima aula nós vamos conversar um pouco sobre a técnica de Rude, que é a técnica dos platôs, também conhecida como técnica dos platôs, que também é bem difundida e bem utilizada por muitos fonoaudiólogos. Tá bom? Um abraço.